Também porque era gordinho, agora ficou bonitão e tal, mas era gordinho. Gordinho não. Baleia era gordão, que nem eu. Cheguei a uma época eu pesava 150 quilos. Agora eu tô com 110 e acho que eu sou o Brad Pitt. Entendeu como é que é o negócio? Mas o Baleia é de rádio também. O Baleia veio programa em rádio há um tempão, né? E o pai dele é professor universitário, que a gente falava assim, nossa, o Wagner é professor universitário. Hoje se valoriza tão pouco a categoria de professores, né, que simplesmente representam a base de um saber de uma nação. Esse é o grande detalhe. Mas o Baleia veio do rádio, e no rádio ele começou, pegou o apelido de Baleia, por causa do programa de pesca, como o Joel teve programa de pesca durante muito tempo. O Baleia era o pescador lá da região, mas ele ouvia a gente em rádio desde pequenininho, Coraúcio Neto, Morandini, isso aí faz parte da infância do Baleia. Amigo, tá pensando o quê? Bom dia, meu amigo Baleia, como vai você? É um prazer enorme falar contigo, que me leva às minhas raízes do meu interiorzão querido e da minha cidade, da nossa cidade adorável. Espero que o pai esteja bem, que a família esteja bem e que você esteja bem, porque você é um menino de muito boa índole, um menino muito bacana, que eu realmente gosto muito e que tive o prazer de ser amigo do seu pai durante um bom tempo e sempre respeitei o seu pai como as figuras mais bacanas que eu conheci. Bom dia, como vai você, Baleia? Bom dia, Datena. Prazer falar com você, com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Boas lembranças aqui de Ribeirão Preto. Hoje eu estou aqui na nossa querida cidade, lembrando aqui do Elton Pimenta também, que é um grande meu padrinho de casamento. Grande... Meu padrinho de casamento, o Elton Pimenta. O Elton Pimenta, para mim, foi um dos maiores locutores que eu já ouvi. Não, só para lembrar, o Elton foi um dos maiores locutores de esportes que eu vi, de futebol. Era fantástico, de qualquer equipe. Sempre foi convidado para vir para São Paulo, mas nunca quis vir. Depois acabou fazendo um programa de política em Campinas. Mas o Elton tinha, acho que a melhor chamada de tempo que eu vi durante um jogo de futebol. Que ele dizia simplesmente o seguinte: olha o relógio! Aí entrava o som e o cara dava o tempo do jogo. Brincadeira, Agostinho? Tão simples, hein, Agostinho? Então ele dizia só, olha o relógio! E aquilo marcou do Elton Pimenta. E pega, né? Que locutor. Pega. É claro que pega. Tanto que o cara era um monstro sagrado. E ele tinha uma voz que não era um vozeirão, não. Mas talvez foi o locutor mais técnico e completo que eu já vi na minha vida. Tem gente que hoje se acha rei do mundo e que não servia para amarrar o sapato do Elton Pimenta. Esses locutores que se acham bambambam. E você sabe que agora tem locutor bom de rádio hoje também. Ele tá tecnológico, porque agora ele está nas redes sociais e é uma grande figura, um grande coração humano. E para mim é um privilégio poder conversar com você, Datena. Você que é um orgulho aqui para Ribeirão Preto. Você que começou lá no rádio lá atrás, e eu, quando era moleque, assistia mesmo. E você é moleque também, porque a gente tem... A diferença de idade não é muito, mas você começou muito cedo no rádio. Você é generoso. Inspirou a todos. É um prazer poder conversar com você e com seus ouvintes. Bom, pesquisa nova já aponta o Rodrigo subindo nas pesquisas, o que já se previa. Acho que foi mais rápido do que se previa. Pesquisa da Datafolha coloca o Rodrigo com 6 pontos, o Tarcísio com 10, e lá na frente o Márcio França com 20 pontos e o Haddad. Eu não acredito que os caras vão votar no Haddad até agora. Para dizer a verdade, o Haddad ele conseguiu destruir São Paulo 2 vezes. Os caras vão votar no Haddad para governador? Sério? E o Haddad continua em primeiro lugar das pesquisas aí. Mas o Rodrigo Garcia, que tem a máquina do governo da mão, que é um bom menino, que está se afastando do Dória cada vez mais, subiu bem nas pesquisas. Bom para a coligação, né, Baleia? Você sempre foi muito fiel à coligação. Olha, o Rodrigo, eu tenho uma convivência política com ele há muito tempo. Fomos deputados estaduais juntos, ele foi o nosso presidente da Assembleia. Depois o Rodrigo foi secretário na área social e fez um belo trabalho. Depois ele foi secretário na área da habitação e fez um belo trabalho.
foi secretário na área econômica e fez um belo trabalho. Hoje é governador de São Paulo, mas fez também um trabalho grande na Secretaria da Casa Civil, na área do governo. Rodrigo, apesar de ser jovem, ele tem uma grande experiência política e ele tem uma coisa que a gente precisa mais na política, que é espírito público e honra os compromissos que assume. Hoje ele ainda não é, Datena, como você mais do que ninguém sabe, muito conhecido. Hoje as pessoas ainda não sabem que São Paulo tem um novo governador, que é o Rodrigo Garcia. Mas quando as pessoas começarem a perceber... Sabe, só do Dória já não está aqui, já é um alívio tão grande que já sabe. O Dória tentou, ele fez uma jogada na quinta-feira, jogada nada, ele tentou foi dar um golpe. Eu liguei para ele 5 horas da manhã, eu falei, o que você vai fazer 4 horas da tarde? É que eu preciso saber que eu estou no meio dessa encrenca aí. Só posso falar às 4 da tarde. Falei, não, como você pode falar só 4 da tarde? Eu tenho interesse próprio aí. Não, só posso falar 4 da tarde. Falei, é? Aí peguei e dei uma bica na coligação de vocês, que eu espero vá muito bem, mas na verdade eu espero que vocês percam, porque eu preciso ganhar. Se eu entrar nessa bagaça, sinceramente, de coração, não vou aqui mentir, mas eu acho que o Rodrigo vai crescer muito, principalmente agora como governador, tá aparecendo pra caramba. Tem 52 bi para fazer obra, pô. Eu acho que vai dar um pau desgraçado. Agora, eu vou te contar uma coisa, como o Tarcísio também. O Tarcísio é pouco conhecido. De repente, quando o Tarcísio começar a ser conhecido e colocar as posições dele, eles vão chegar do Márcio França e no Haddad, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, não é por nada, não tem nada a ver com o Haddad. Eu não tenho absolutamente nada contra o Haddad, eu tenho tudo contra o Haddad. Eu não gosto dele de jeito nenhum. Agora os outros são ótimos candidatos aí. Vota em quem você quiser. Problema seu. Não é meu. Você quer o Brasil, como foi São Paulo, o Haddad como prefeito de São Paulo, vota dele. Não consigo entender como é que esse cara aparece em primeiro lugar nas pesquisas. Deve ser por causa do Lula. Porque por causa dele não é. Bom, mas vamos lá, Baleia. Você ia dizendo do Rodrigo que é tudo isso mesmo que você falou. E além de tudo é bom moço. É um bom, belíssimo camarada. E é bom gestor, ele já mostrou isso por onde passou e não fica querendo aparecer mais do que o necessário, né? Porque tem muita gente que quer aparecer em todas as oportunidades. Ele é tímido. Eu acredito, Datena, que quando as pessoas começarem a olhar para o Rodrigo, perceberem que ele é governador do estado, hoje, por exemplo, ele está lá em Piracicaba. Ele lançou um programa que chama Governo na Área, e ele atende todos os prefeitos da região de Piracicaba, leva o seu secretariado e faz uma reunião, ao invés de fazer no Palácio ou na capital, ele está levando para o interior. Segunda-feira, nós fomos a Franca, o Alexandre, que é o prefeito de Franca, recebeu lá todo o governo do estado, nós estávamos juntos, ele liberou um hospital de 230 milhões de reais para Franca. Franca é a única região do estado de São Paulo que não tem um hospital regional. O Rodrigo foi lá, honrou o compromisso dele, vai iniciar essa obra que tem um impacto na vida das pessoas. Então, eu acho que quando o governador decide sair do palácio e ir ao encontro da população e escutar as demandas, que não é só aplauso, você tem que ter a sensibilidade de ouvir as reclamações, de saber o que é necessário. E eu acho que o Rodrigo tem feito isso. Eu acho que ele vai crescer de maneira consistente e acredito, claro, nessa parceria que a gente tem, acredito que ele vai ser absolutamente competitivo e vai para o segundo turno e vai ganhar a eleição. Pelo menos é esse o nosso trabalho. O meu sonho era que fosse para o segundo turno, que vai alguém da esquerda e alguém de centro-direita. Então, o Rodrigo e o Tarcísio vão disputar essa posição de direita centro-direita. E do outro lado, o Márcio França e o Haddad. Tomara que o Márcio França passe para o segundo turno e que o Haddad seja apagado de vez da história de São Paulo. Chega, ele já destruiu São Paulo 2 vezes, a capital, que é metade da população
do Estado, ele quer destruir o Estado agora, que é bomba relógio, isso aí. É uma brincadeira. Agora, lembrando também que o Márcio França, mesmo que ele não queira dizer, é Lula, né? Tanto que o candidato dele, o vice do Lula, é do partido dele, que é o Geraldo Alckmin. É Lula também. Então ali que eles vão disputar, não adianta o Márcio querer disfarçar, mas o Márcio é Lula. Então ali que eles vão disputar a esquerda e pela direita o Tarcísio e naturalmente o nosso Rodrigo Garcia. Agora, o que muita gente não entende, o que o Dória guardou de 52 bilhões para a campanha política, enquanto o povo estava morrendo de fome e de pandemia em São Paulo. Isso é difícil de explicar. É que o Dória fez esse caixa e não usou esse caixa para salvar o povo que morria de fome e de doença durante a pandemia. E isso é uma coisa difícil que ele vai ter que explicar pelo Dória. O Dória que fez, mas ele é o candidato do Dória. Ele é o candidato da coligação. Como é que eles guardaram 52 bi com o povo morrendo de fome? É uma pergunta que tem que fazer. Eu estou fazendo porque vão fazer. Hein, Baleia? Olha, Datena, eu acompanho o governo de São Paulo há algum tempo, porque antes de ser deputado federal, eu fui deputado estadual. Uma coisa a gente tem que reconhecer. O governador João Dória, em termos de gestão, foi um bom gestor. Se você comparar o crescimento do estado de São Paulo frente ao crescimento do país, nós tivemos um crescimento maior no estado de São Paulo. E claro que quando ele governo, as economias do estado de São Paulo estavam passando por dificuldades. E ele conseguiu, acredito que por uma equipe competente também, com o próprio Meirelles e outros secretários mais, conseguiu colocar a casa em ordem, conseguiu fazer um planejamento e o resultado de uma gestão competente das finanças públicas do estado de São Paulo fez com que o governo do estado tivesse hoje um valor importante para investimento. Isso que ele tenha segurado esse recurso. Eu acho que é uma soma de fatores de ter colocado a casa em ordem, de ter programado, de ter planejado, e agora o governo de São Paulo vai poder fazer este investimento. E claro, como você falou muito bem, nós tivemos no meio desse caminho uma pandemia que dificultou a vida das pessoas, que foi a coisa mais triste que a gente poderia pensar para a humanidade, para o mundo e para o Brasil e para o estado de São Paulo, e isso impactou a vida de todos. E acho que, graças ao empenho do Butantan, graças ao empenho do governo de São Paulo, a coragem também do ex-governador Dória, de, mesmo sem saber exatamente como seria essa pandemia, ele acreditou na vacina, fez investimento em ciência, fez investimento robusto no Butantan, que é um patrimônio do estado de São Paulo e do Brasil, e conseguiu apresentar mas ele quis privatizar o Butantan. Antes da pandemia, ele queria privatizar o Butantan. Então, Baleia, eu sou um cara muito franco. Eu não tenho nada contra o Dória. Pessoalmente, eu até acho o Dória um cara legal. Eu gosto do Dória pessoalmente, sou obrigado a reconhecer isso. Mas como gestor, ele é horroroso, ele afundou São Paulo, fez de São Paulo, fez um monte de promessas que ele não cumpriu, com a polícia, por exemplo, com os servidores, que ele tentou dar aumento agora, chamou aposentado de vagabundo, só fez bobagem. Ele fez tanta bobagem, o Dória, mas tanta bobagem, que o Rodrigo Garcia e a coligação foram obrigados a falar: o Dória, vai andar pelo Brasil aí, fica longe daqui que nós queremos descolar de você. Foi mais ou menos isso que está andando no Brasil. Agora, o Dória conseguiu o mérito da vacina. Ele era para estar eleito já, não precisava nem disputar a eleição. Mas ele foi o jogador que fez o gol de placa e saiu de campo vaiado. Então a gestão dele foi muito ruim. E o Rodrigo está tentando se desligar da gestão dele para conseguir se eleger governador de São Paulo. Se ele conseguir fazer isso, ele tem chance. Mas muita chance. Porque ele não é o Dória. Entendeu? Ele não é o Dória, mas ele foi
para e liga com o Dória até agora. Então, eu não acho que o Dória é bom gestor. Dória conversa bem, fala bem, mas acho que já vive na política. Essa última quinta-feira eu fiquei muito puto com ele, quando ele quis dar o golpe e ficar como governador de São Paulo. E aí levou uma dura, inclusive do Rodrigo Garcia e dos outros pares da coligação, porque senão ele ia ficar. Ele ia implodir a candidatura do Rodrigo. Foi por isso que eu dei uma bica nessa coligação. Eu não concordo com o Dória, bom gestor, coisa nenhuma. Gosto dele, acho um cara legal, mas ele foi um péssimo gestor, na minha opinião. Essa é a minha opinião. E guardou 52 bi durante a pandemia. E São Paulo foi o estado que mais morreu gente no mundo da pandemia e que tem 60 mil pessoas morando na rua da capital. Quer dizer, lamentável. Agora, que vai ser uma eleição disputada, você não tem a dúvida nenhuma que vai ser uma eleição disputada. Estamos esquecendo de dizer de um candidato que eu disse para você que ia dar certo. Você falou da Atena, será que vai? Que é o Palumbo, que é do MDB. Esse cara é bom pra caramba. Lembra que eu te indiquei? Aí numa primeira reunião que nós tivemos, acho que estava o Rodrigo Baia, inclusive, falou da Atena, tem uma pesquisa que o seu candidato aí é um dos terceiros mais votados de São Paulo. É do MDB. Esse é um cara que trabalha um quadro bom pra caramba do MDB. Mas aí eu tenho meu dedinho no meio, porque eu sempre acreditei no meu amigo Palumbo e que o MDB está dando o devido valor a ele. E o MDB é um belo de um partido, eu gosto do partido. Você sabe que quando eu conheci o Temer, eu falei para ele, o presidente Temer, né? Porque você não consegue chamar ele de Temer. Falei, presidente Temer, eu tenho uma vergonha de ter metido tanto pau no senhor. Se eu conhecesse o senhor do jeito que eu conheço, eu jamais teria metido o pau no senhor do jeito que eu meti. Porque é uma figura gentil, é difícil você brigar com o Temer. Se não aparece na vida dele, que apareceu, eu não posso nem falar o nome do fantasma, porque você sabe que tem fantasmas poderosos, né? Daqueles filmes que o cara vem e arranca a sua cabeça. Fantasma que corta a cabeça. Se eu falar o nome do fantasma aqui, corta a minha cabeça agora. Eu não termino o programa. Apesar de estar numa rádio democrática, de adorar a família Saad e tal, mas dá uma machadada na minha cabeça aqui, apareceu esse tipo de fantasma, e se não fosse esse fantasma, o Temer seria presidente do Brasil. Era bem possível que o Brasil tivesse muito melhor do que está hoje. Mais tranquilo, mais calmo, e daí por diante. Eu gosto mesmo, e gosto mesmo do Temer. Se gostarem do que eu digo, tudo bem, se não gostarem, muda aí o volume do rádio e vai ouvir outra rádio, eu não estou nem aí. Eu respeito demais o ouvinte, mas o ouvinte tem que ouvir aquilo que ele quer. Se ele não quiser ouvir, tem outras opções para ele ouvir aí. Baleia, o MDB está procurando uma terceira via. Cara, eu conversei com a Simone Tebet aqui, eu nunca tinha conversado com ela. Eu fiquei maravilhado com a Simone Tebet. Sabe, eu fiquei embasbacado com a Simone Tebet. Eu fiquei assim, de queixo caído, com a capacidade de raciocínio dela. Para dizer a verdade, desses caras de terceira via que vocês têm aí, Eduardo Leite, Sérgio Moro foi uma barbaridade, foi uma traição desgraçada desse União Brasil comigo, que eu não queria nem ver o Sérgio Moro. Eu, candidato a Senado pelo partido em São Paulo, fiquei sabendo pela imprensa que os caras, no mesmo dia do Dória, que o Dória deu o golpe, fiquei sabendo que o partido tinha fichado o Sérgio Moro. Aí eu arranquei fora mesmo. Os caras tentaram ir lá em Goiânia, onde eu estava vendo meus netos, para pegar um avião, porque eu fiquei amigo do pessoal. Fiquei amigo do pessoal, esse pessoal todo aí, do Rodrigo, do Marco, todo. Fiquei amigo do Carlão, fiquei amigo, porque foram meses aí para construir uma campanha. Eu falei, vocês não vêm aqui não, que eu não volto mais. O Dória tentou dar o golpe e esse partido levou o Moro. Mas da terceira via que tem aí, eu era Simone Tebet e pronto, acabou. Eu fiquei aqui chocado com a capacidade dela. E acho que o MDB devia bater o pé, viu? Mas porque as pesquisas, eu não sei. A eleição tem debate, eleição tem uma série de coisas, ela é uma séria candidata. Ela pode subir muito, do mesmo jeito que o Rodrigo está subindo a subir. E outra coisa, não é porque a Dilma, com todo o respeito que eu tenho à presidente Dilma, né, foi a única presidente mulher do Brasil, que ela arrasou o Brasil com o Manteiga,
Não é porque ela é mulher, porque as mulheres são mais capazes do que a gente em quase tudo. É porque ela é ruim mesmo como administradora. A Simone Tebet mudaria essa questão. Agora, essa questão da terceira via, como é que vocês estão construindo e parece que dia 18 sai o nome de consenso. Entre esse nome de consenso, está afastada totalmente a possibilidade do estar no meio ou não, Baleia? Datena, só para fazer um parênteses, eu fiquei muito triste quando você saiu da nossa composição aqui em São Paulo. Eu queria fazer esse registro. Eu também. Que se você definir ser candidato, você sabe da nossa admiração, você sabe que a torcida, porque eu acho que você pode fazer a diferença lá em Brasília, pode mesmo, como ser humano, como uma pessoa que se dedica para as pessoas, como um grande comunicador. Acho que ainda vai ter muita coisa aí para frente, mas isso porque é verdadeiro, é de coração. Nós estamos trabalhando uma candidatura alternativa aos extremos. E um dos nomes colocados é o da Simone. E as pessoas ainda têm um nível de desconhecimento da Simone, por mais que ela tenha aparecido na CPI do Covid, que ela tenha tido coragem de enfrentar, às vezes, os poderosos para defender a população brasileira, ainda muito pouca gente conhece a Simone e sabe da trajetória dela. Porque o MDB tem 56 anos de idade. Pela redemocratização do país, com Tancredo Neves, depois com os avanços sociais, com o Sarney, depois nós tivemos Ulisses Guimarães como um grande inspirador do partido na Constituição de 88, depois o apoio aos projetos sociais, depois a estabilização da economia com o Plano Real, depois o presidente Michel, que devolveu credibilidade internacional ao país e conseguiu fazer uma retomada da nossa economia. Então o MDB tem uma história muito bonita e não poderia deixar de participar. Em 2022, onde a gente tem um monte de pré-candidato e não tem uma voz feminina. Mas a Simone não é pré-candidata só porque é mulher, não. Quem conhece a trajetória dela é o que eu falei. Se surpreende, porque ela foi prefeita de Três Lagoas, que é a cidade dela, e foi reeleita. E você sabe que o prefeito reeleito, ele sabe das coisas, ele conhece as necessidades da população e resolve. Ela foi deputada estadual lá no Mato Grosso do Sul. Ela foi vice-governadora e é senadora da República, é professora, é advogada, é uma pessoa muito especial e é capacitada. Então, nós estamos trabalhando uma candidatura alternativa. Claro que hoje a eleição está absolutamente polarizada, mas eu acho que tem um caminho. Para quem quer. Quem são os nomes, do Baleia? Nacional. Parece que dia 18 tem a definição. Quem é que são os nomes? Porque por mais. Dia 14, quem agora, é que são os nomes? Na próxima quinta-feira, dia 14 de abril, o União Brasil deve oficializar o nome do Luciano Bivar como possível pré-candidato à presidência da República. O PS apresenta o nome do ex-governador João Dória, que ganhou as prévias. E o MDB apresenta o nome da Simone Tebet, representando o nosso movimento democrático brasileiro. Depois do dia 14, que a União Brasil vai oficializar o Bivar como pré-candidato, nós devemos nos reunir para estabelecer critérios, ouvindo as lideranças de todos os partidos, os palanques regionais, os deputados, os senadores, ouvindo a militância, para que dia 18 de maio, daqui, a gente possa apresentar o candidato da unidade desses 4 partidos: o Cidadania, o PSDB, o MDB e União Brasil. Eu acredito que até São lá... 3 nomes, não é? O Bivar chegou a apertar a minha mão no hotel dele que ele tem aqui em São Paulo, deu como candidato a presidente e ele a vice. Então, cuidado, hein? Ele apertou a minha mão, falou: você é candidato a presidente, eu a vice. Apertou a minha mão e disse que estava tudo certo. Eu dei entrevista, que era candidato a presidente e tal, então, se ele está no meio... Bom, mas os nomes são o Bivar e o Dória.
São só esses 3 nomes. O Bivar tenta empurrar de todo jeito um Moro dentro da União que o ACM não quer. O ACM não quer o Moro como candidato a presidente da República. Inclusive, no sábado, quando estavam tentando sair aqui de São Paulo para fazer com que eu me refiliasse à coligação como senador com o Rodrigo, o ACM me ligou. Falou, Datena, a gente queria que você voltasse à União. Eu falei, amigo, eu acabei de sair, de repente deixa eu assinar isso aí, os caras vão me internar. O Dória tentou dar o golpe, eu saí e vocês me empurraram com uma traição, um Moro pela goela, que eu não queria o Moro. Entendeu? Aliás, não sou eu que não quero o Moro, muita gente não quer o Moro como candidato. Eu acho que o Moro, ele implodiu a Lava Jato, quando na verdade ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, depois traiu o Bolsonaro e foi defender as empresas que ele colocou na cadeia para ganhar uma grana. E antes disso, segundo o Supremo, isso transitado e julgado, o julgamento do presidente Lula foi um julgamento do Moro com relações com os senhores procuradores lá de Curitiba, que ele não poderia ter, né? E por isso o Lula saiu praticamente, não inocentado, mas como a segunda instância não existe mais, prisão em segunda instância, ele jamais vai ser julgado pelos crimes que possa ter cometido. Mas o Lula virou ficha limpa e daí abriu-se as portas do inferno. O Eduardo Cunha virou ficha limpa, o Gedel saiu da prisão domiciliar. Isso tudo é culpa do Moro. É por isso que eu não queria o Moro, entendeu? Aí, sabe o que o ACM me falou? Falou, não é você que foi traído. Nós não queremos o Moro como candidato e acabou. Isso o ACM falou. Falou para mim. Se ele quiser desmentir, ele pode desmentir, mas falou para mim. Naquele rebu, que foi o pior sábado que eu passei na minha vida, que eu estava entre amigos, acho que um dia antes a gente tinha tido uma reunião e que estava tudo definido, né? O Rodrigo como candidato a governo, eu candidato ao Senado, estava tudo definido. Uma reunião até legal, bacana e tal, mas aí jogaram bola nas minhas... O Dória fez aquela confusão toda, jogou bola nas minhas costas, o União jogou uma baita de uma bola nas minhas costas, cuidado com o União. O VAR, que ele apertou a minha mão e disse que era candidato a vice-presidente ou a presidente. Pô, se quiser, pergunta ao Palumbo, ele estava comigo na mesa. Pergunta ao Palumbo, é só botar o Palumbo aqui que ele confirma. Entendeu? Mas só para entender, o Moro está fora dessa lista de vocês? O Moro não vai ser candidato a presidente da República? Na verdade, Datena, eu não faço política de veto. Nós temos dificuldades de dar musculatura para uma candidatura alternativa aos extremos, é a do veto. Agora, quem define essa questão é o próprio União Brasil. Por isso que eles pediram até quinta-feira, dia 14 de abril, para apresentar oficialmente a pré-candidatura. Eles têm a discussão interna deles. Você sabe que pode ser o Bivar ou pode ser o Moro? Eu já tenho bastante problema no MDB para dar palpite. Mas pode ser o Bivar ou pode ser o Moro? Não, mas pelo que eu entendi, pode ser o Bivar ou pode ser o Moro, é isso? Pode ser qualquer filiado do União Brasil. A tendência, eu acredito, é o presidente nacional, o Luciano Bivar, pelo que eu estou escutando das lideranças do União. Como também no próprio PSDB, você tem uma discussão interna, mas você tem uma prévia que tem que ser respeitada, que é a pré-candidatura do ex-governador João Dória. Eu evito ficar fazendo comentário dos outros partidos, porque eu tenho que administrar já o MDB. Né? Eu não sou dono do partido, o partido ele é complexo. Mas é uma liderança importante. Lideranças. Não, mas eu só penso que você é uma... Não, mas você é uma liderança importante pra caramba. Eu nunca vi você gritar, já vi você bravo, mas nunca vi você perder a paciência. Mas até por isso você é uma liderança importante pra caramba, cumpridor de palavra, e por isso que é respeitado o meio político. Eu estou fazendo essas perguntas porque eu sei que você é uma liderança importantíssima, senão não faria.
Mas, pelo que você já disse, praticamente está descartada a possibilidade, a não ser de uma revolta aí, de uma reviravolta de última hora do Moro ser candidato à presidência da República, tanto que eles estão colocando o nome do Bivar. Mas estão colocando, na hora pode aparecer o nome do Moro, e aí vai dar um pau dentro dessa união, que também não é problema seu, você não pode falar de outro partido. Porque o ACM jura de pé junto que não quer o Moro candidato a presidente. Ah, nós levantamos o veto, eu e o Caiado, mas ele não quer. Ele falou para mim no telefone que não quer e pronto, acabou. Ele me deu a palavra que se eu voltasse ao partido, o Moro jamais seria candidato à presidência da República ou a Senado, que o negócio dele era deputado federal. Isso o ACM me garantiu. Mas com os nomes que aí estão, vocês acham que a possibilidade da terceira via ainda existe? E se ainda há possibilidade de conversa com o Ciro ou não, que até agora você não respondeu. Se há a probabilidade de conversa com o Ciro ou não, que é uma figura importante. Eu acho que tem espaço para conversa com o Ciro. O Lupe, que é o presidente do PDT, é um democrata, é um cara que tem uma facilidade Belo de cara diálogo também. Belo cara, ótimo cara. Tem experiência, tem vivência, e eu acho que não dá para fazer política de veto, porque a gente está ainda sem uma musculatura para querer fazer qualquer tipo de exigência. Se o Ciro quiser conversar com esse centro democrático, vai ser bem-vinda a conversa, assim como eu acredito que nós temos que fazer um convite para Renata Abreu, do Podemos, para o Partido Novo, para os partidos que queiram fazer um diálogo e buscar uma alternativa aos dois candidatos que já estão postos. Claro que as pesquisas hoje, Datena, elas mostram uma realidade que bom, ainda não estão preocupadas com a eleição, e esse é um dado interessante. Nós fizemos no MDB algumas pesquisas, tanto quanti quanto qualitativas. E é impressionante como as pessoas ainda não estão preocupadas com a eleição. Parece que é algo distante, parece que é algo que não vai influenciar na vida das pessoas. Então, isso faz com que, imediatamente, as pessoas tenham a memória, primeiro, do presidente da República, que está no governo, que tem muitas ações, tem uma superexposição de mídia natural, porque é quem detém o poder hoje, e, no contraponto a ele, o ex-presidente, que foi 8 anos presidente, que teve também feitos importantes no seu governo. Então, a pesquisa hoje não nos assusta. Por quê? Porque se as pessoas ainda não estão conectadas e preocupadas com a eleição, é muito mais fácil você ser ou a favor do presidente e falar o nome do presidente, ou então ser contra e lembrar daquele que significa hoje o antipresidente, que é o ex-presidente da República. Então, dito que quando as pessoas forem começar a pensar, começar a analisar a sua vida, quer dizer, o que a gente tem? Uma política de lacração, uma política de ódio, uma política que parece mais briga de torcida organizada no estádio de futebol do que o debate dos problemas do país. E com tudo isso, a vida das pessoas está piorando. Inflação, aumento da miséria, aumento da fome. Nós temos problemas seríssimos a resolver, e essa política do ódio, essa briga insana que a gente vê, não está resolvendo a das pessoas. Então, acho que é nesta situação que nós acreditamos que, se nós apresentarmos para o país, primeiro, um projeto comum, projeto de desenvolvimento, um projeto que tenha sensibilidade social, e segundo, uma candidatura que represente pacificação nacional. Chega de brasileiro contra brasileiro, uma coisa que una os brasileiros e que consiga fazer uma pacificação a partir dos próximos 4 anos. Porque se a gente fizer uma análise, se o presidente for reeleito, nós vamos ter 4 próximos anos, Datena, de muita briga. E se o ex-presidente for eleito, pode ter certeza que da mesma forma nós vamos ter muita briga. Por quê? Porque
nós precisamos de uma pacificação nacional. Nós precisamos de alguém que pense no Brasil e nos brasileiros, e não só em ideologia, e não só em ficar alimentando essa política da divisão que só prejudica, no meu entendimento, os próprios brasileiros. Bom, eu não estou mais no meio dessa coligação de vocês, mas eu acho um desperdício não se colocar a Simone Tebet. Eu fiquei impressionado com a Simone Tebet aqui. Mesmo que ela não seja escolhida para a presidência, ela tem que estar na chapa como vice, porque ela demonstrou uma capacidade enorme. Repito, não é questão de gênero, não, é que ela é capaz mesmo e realmente eu fiquei impressionado com ela. Essa é a minha opinião. Também é a minha opinião, se quiserem aceitar, aceitem, se não quiser, é aquele negócio que eu falei, se eu for candidato um dia, se quiser votar em mim, eu voto. Se não quiser, é porque eu não quis. Se não quis, é porque você adora esses caras que arrasaram o Brasil e me arrebentaram com o Brasil. Se não quiser, é porque eu não quis. Se não quis, é porque você adora esses caras que arrasaram o Brasil e me arrebentaram com o Brasil. Esse é o grande detalhe. Agora, Baleia, você é um político experiente, é jovem, é menino, tem cara de menino, porque é menino. Não adianta você dizer que tem a mesma idade que eu, porque não tenho, sou muito mais velho que você. Agora, no caso da terceira via não virar e para o segundo turno ficar Lula e Bolsonaro, a pergunta é aquela clássica de sempre. Os partidos que compõem a união de vocês vão estar liberados em cada estado as suas lideranças para quem quiser? É possível que sim, né? Porque lá na Bahia o ACM vai ser Lula. Não tenha dúvida nenhuma, mas de uma forma geral, você acha que você tem por tendência dessa aliança, se não passar a terceira via, mas vamos admitir a hipótese da terceira via, porque político vai falar, não, nós acreditamos que nós vamos chegar lá, e aí derruba a minha pergunta. Me derruba não, vai, vamos ter uma hipótese aí que tenha Lula e... que tenha... Datena, que tenha Lula e Bolsonaro, vocês apoiam quem? Olha, essa é uma pergunta que não vai ter uma resposta hoje. Infelizmente, eu não consigo te responder, porque cada um dos partidos tem as suas peculiaridades regionais. Nós, do MDB, somos um partido realmente democrático. A gente respeita os palanques regionais. Agora, o depoimento que você deu sobre a Simone, Datena, tem muita importância, porque é o que eu estou sentindo das pessoas. Às vezes, o pessoal está desiludido com a política, e está mesmo desiludido com a política. O pessoal perde a esperança, porque é tanta desigualdade, é tanta coisa errada, tanto problema sem solução, que as pessoas ficam desiludidas. E o que eu estou percebendo, quando as pessoas acabam conhecendo a Simone e prestam atenção na capacidade dela, da maneira com que ela se coloca, no preparo dela, na vida política dela, as pessoas acabam chamando atenção. Por isso que a gente tem esperança, claro, primeiro, se a Simone for a escolhida, eu acredito que ela tem uma capacidade muito grande de crescimento. Vamos trabalhar nesse sentido, porque eu acho que essa questão da pacificação nacional, de união dos brasileiros é muito importante. Não é apenas um discurso, não. É algo que nós precisamos. Nós não podemos ficar mais 4 anos nessa briga de A contra B, de B contra A, e infelizmente os nossos problemas não serem resolvidos. Então, vamos continuar trabalhando. Acho que dia 18 de maio nós marcamos uma data exatamente para... Marcamos o casamento. Aí tem que estar todo mundo, a gente poder anunciar. Claro que não vai ser unânime a decisão, a gente nem tem essa pretensão, mas uma candidatura que seja de consenso para a gente começar a fazer um trabalho e mostrar esse candidato ou essa candidata para o Brasil, as suas ideias e as suas propostas. Pelo que a gente entendeu aqui, Baleia foi até muito mais claro que a maioria dos políticos vai ter um candidato de consenso, e esse candidato vai sair entre os nomes já citados aqui, o João Dória, Simone Tebet,
O Bivar pode estar guardando cadeira para o Moro. Se conseguirem convencer a União a lançar o Moro está no meio dessa disputa ainda e o Bivar pode estar guardando cadeira para ele. Tá? Esse é o grande detalhe. Isso já é uma definição que a gente pôde extrair dessa conversa aqui da união entre os partidos já citados, União Brasil, PSDB, PMDB e Cidadania. Que dia 18 vai ter esse nome. Mas a partir do dia 18 a gente conhece política. Tendo esse nome, que garantia há, a gente conhecendo política, de que os partidos vão fechar mesmo em torno desse nome? Qual é a garantia que há? Olha, da Atena estão conversando já há algum tempo e amadurecendo essa conversa. Claro que as questões no partido, em cada um dos partidos, são resolvidas pela convenção. Mas eu acredito que majoritariamente todos os partidos querem essa busca de um candidato alternativo. Então, se nós conseguirmos, até o dia 18 de maio, apresentar um candidato que represente a unidade desse time, se Deus quiser, a gente vai conseguir ampliar o número de partidos para apresentar uma busca que possa ganhar musculatura e que possa percorrer o país com um projeto de pacificação. Bom, você conhece muito bem, pela experiência que você tem, pelo tempo que você tem já de política, tanto o Lula quanto o Bolsonaro e o Alckmin, não é? Parece que meio que uma hidra de duas cabeças essa união do Lula com o Alckmin. Você acha que isso realmente pode dar certo? Você acha que o presidente Lula perde em algum momento com o Alckmin, ganha em algum momento com o Alckmin? O que é que você analisa pela sua experiência? Aí é uma pergunta mais de um cara que vive a política internamente e conhece de política pra caramba. O que você achou dessa união do Lula com o Alckmin, o Lula batendo o pé e enfrentando os setores mais radicais do PT, dizendo que quer o Alckmin como candidato, o Alckmin que saiu do PSDB, muita gente, como um dos fundadores, né, ficha número 4, muita gente imaginou que ele não fosse sair. Mas, enfim, o que você acha dessa união, que na realidade, uma coligação importante aí para as eleições? Vai ter peso, ou positivo ou negativo, para o Lula e para o Alckmin, vai ter peso. Mas vai ter peso para a eleição, não há dúvida nenhuma. Olha, Datena, o Lula, ele fez uma mudança corajosa, né? Porque o Alckmin, que foi governador de São Paulo por 4 mandatos, ele sempre foi muito oposição ao PT, né? Eles sempre brigaram aqui no estado de São Paulo com o PT e o Geraldo, muitas das vezes, acho que quase todas, no estado de São Paulo ganhou, nacionalmente perdeu, mas ficou muito marcado como o anti-PT. Acho que o presidente Lula, quando fez esse gesto de convidar o ex-governador Geraldo Alckmin, ele está fazendo um gesto de ter alguém na vice mais moderado, que converse mais com setores da sociedade que às vezes falta um pouco de diálogo. Ficou esquisito, para falar assim. A impressão que a gente tem é uma esquisita. Precisa ver como que a população vai enxergar dois grandes nomes da política brasileira que sempre disputaram e sempre foram adversários, agora juntos. Mas eu acho que foi de uma coragem muito grande e de uma habilidade política, porque tanto o ex-presidente Lula quanto o ex-governador Geraldo Alckmin tiveram que fazer uma grande reflexão e, como se diz, olhar para frente, né? Não olhar no retrovisor e tentar construir algo daqui para frente. Bom, Baleia, faltou alguma coisa que você queira colocar? Achei a entrevista ótima. Faltou, ótima pelo entrevistado, não é pelo entrevistador, não. Porque o entrevistado, quando não quer falar, ele não fala, quando ele é ruim, a entrevista é ruim. O Baleia não, o Baleia falou o que tinha que falar,
não escondeu nada, obviamente que respondeu mais pelo seu partido, mas tudo que a gente precisava perguntar, eu acho que a gente já perguntou. Faltou alguma coisa a mais? Que às vezes a pergunta que falta é a pergunta mais importante que normalmente não é, porque o entrevistado, ele responde que ele quer responder, mesmo que o entrevistador não faça a pergunta. Por isso que eu não acredito muito nessa história de grandes entrevistadores. Eu acredito na história do bom entrevistado. É claro que tem alguns caras gênios que fazem, o Jô Soares é um deles, daí por diante. Mas se o entrevistado não quer falar, você pode ser o maior entrevistador do mundo que ele não fala. E às vezes quando ele quer falar, o cara não pergunta, ele responde outra coisa. Faltou alguma coisa, Baleia, nessa entrevista ou não? Datena, eu agradeço essa oportunidade. Você sabe que eu dou até poucas entrevistas, porque política é tão dinâmica que a gente acaba sendo atropelado por muitos dos fatos, mas eu agradeço. Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de prestar contas do nosso trabalho, porque hoje eu sou presidente do maior partido do país, que tem o maior número de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, tem uma grande bancada de deputados federais, maior bancada do Senado, e é importante a gente poder esclarecer algumas dúvidas, poder falar, e claro, entusiasmado com essa pré-candidatura da Simone Tebet. Eu agradeço de coração essa entrevista e estou à disposição. Quando você tiver alguma questão que você achar importante, pode me convocar, que aqui eu estarei. Muito obrigado de coração. Bom, você falou de orgulho, nós também lá de Ribeirão e do interiorzão, né? Principalmente do interiorzão e da nossa querida Ribeirão, nós temos uma hora hoje, você, um jovem como presidente de um dos grandes partidos do país. Isso é um orgulho para nós, particularmente muito legal tê-lo como um amigo, e muitos dos que agora estão do outro lado de uma corrida eleitoral que eu possa estar, não é? Da realidade, reagiram com meus amigos até o momento em que eu deixei a composição. Foram todos muito leais, bacanas e entenderam que eu deveria ter ficado dessa coligação, mas entenderam por que eu saí e manifestação de falta de amizade de nenhum deles. O que prova que pelo menos a gente consegue juntar a roda, que pelo menos a gente consegue ser leal, mesmo não estando do mesmo lado e mesmo tomando posições contrárias. Isso, resumindo, chama-se democracia. Isso, aumentando, chama-se amizade. Prazer muito grande em ter falado com você, que Deus te abençoe, fique com ele e dê um abraço apertadão no pai, espero que a saúde dele melhore a cada dia. Beijo grande, viu, Baleia? Obrigado, Datena. Obrigadão, viu, de coração. Muito obrigado, fica com... Meu pai está, graças a Deus, recuperando. Cada dia está dando um passo a mais aí na recuperação dele. Obrigado de coração. Bração, estou no time dele. Eu também fiquei com a mão paralisada aqui. Cada dia eu vejo se melhora um pouquinho e está melhorando com a graça de Deus. Tchau, Baleia. Abraço grande.